Eu quero, nesta noite, convidar você a refletir comigo num texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E esse texto fala sobre uma realidade a qual Jesus esteve presente e que não era particular somente de Jesus, haviam outras pessoas ali com ele. E ele deu-nos um grande exemplo, que é o exemplo do perdão, que é o exemplo de crer que aonde ele está, as coisas tomam rumos diferentes. Eu gostaria de convidar você a olhar para essa ótica também, a olhar para a ótica do perdão dentro da sua casa e a olhar para a ótica de que Jesus estando com você diante das lutas, diante das vitórias, os rumos são diferentes. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou ao templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles istos, redarguidos pela sua consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. A história bíblica nos apresenta a dinâmica que era existente na vida de uma mulher que, pelas fragilidades da vida, pelas tentações da vida, assim como outros, caminhava por um caminho que não era o caminho proposto a Deus para ela. Quando Deus olha para tais situações, Deus se entristece, porque Deus não criou o ser humano para viver tais coisas, para viver tais ambientes, para viver tais experiências. Jesus, quando olha para aquela mulher e se inclina em estender a ela um voto de perdão, em estender a ela uma palavra de reconciliação, Jesus não está olhando com dó para aquela mulher. Jesus está olhando para aquela mulher como uma filha de Deus, alguém que carecia e necessitava do perdão de Deus e que não havia sido criada para aquele fim, para aquele ato, para viver aquela vida. A vida que nós vivemos, nós podemos compreender que boa parte dela, as complicações existentes, elas são produzidas por nós mesmos. Nós criamos as muitas complicações que nos acompanham. Criamos os muros que nos separam. Criamos as armas que tiram as vidas que são imagem e semelhança de Deus. Nós criamos lacunas que tornam relacionamentos próximos distantes. Fazemos com que coisas simples se tornem complicadas. Meus amados irmãos, nós precisamos entender algo, que a vida dada por Deus, ela é uma vida pautada numa simplicidade que tem por regra adorar a Deus acima de todas as coisas, servi-lo com todo o entendimento, não adorando outros deuses criados por mãos humanas. Diante dessa lógica imediata, encontra-se algo que é simples na vida. Fomos criados para a glória e para a honra do Senhor Jesus. O pecado, ele aflige diretamente a imagem, a semelhança do homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. E diante dos nossos intentos de criarmos problemas,
nós também queremos criar as soluções para os problemas. Ao observar famílias que vivem hoje climas e ambientes de guerra, isso se dá justamente por corações que, por vezes, criam os problemas e tentam resolver os seus próprios problemas. E por tentar resolver tais problemas, geram outros problemas. Sendo que, de um modo simples, Deus ele nos ensina, olha, o esposo ama a esposa cuida do esposo, os pais cuidem dos filhos, os filhos respeitem os seus pais. Não tem aí fórmulas encobertas ou interpretações que não foram dadas, está claro. Mas, diante do pecado que feriu o coração humano e que adentrou a corrente sanguínea da humanidade, nós somos esses que geramos problemas, tentamos gerar soluções, e essas soluções geram novos problemas. Essa mulher que foi apanhada no ato de adultério por aqueles homens religiosos da época, ela nada mais estava vivendo algo que tinha muito a ver com as suas decisões pautadas no seu coração, um coração que por vezes estava distante de Deus, porém não diferente do coração daqueles que estavam a acusando. Aqueles que estavam a acusando tinham também em si e nas suas vidas e histórias pecados que, se revelados, eram tão marcantes e tão assim amedrontadores quanto o pecado revelado daquela mulher. Vemos que Jesus, ele olha para essa situação, e ele olha para essa situação com um olhar de compaixão, e o seu olhar de compaixão faz com que aquela mulher, ela alcance do Senhor uma palavra que os outros não estavam dispostos a dar a ela. A palavra que estava sendo dirigida pelos que estavam à volta daquela mulher era apedreja. Tira a vida dela. Mate a vida, tire a vida, aquela que foi criada à imagem e semelhança de Deus, tira, é melhor fazer com que isso aconteça. E se assemelha muito aos nossos problemas. Às vezes nós preferimos matar alguns, entendendo que com eles os problemas irão embora também. Diante dessa realidade, o Senhor Jesus, ele ensina algo precioso, e esse algo precioso que é aqui colocado é justamente a verdade de que o Senhor Jesus, ele está disposto a perdoar. Não existem pecados que sobrepõem o perdão do Senhor Jesus. Diante de pecados que aos olhos humanos são escarnecedores, o Senhor Jesus, ele está com o coração aberto para perdoar e para derramar soluções que são soluções efetivas sobre a vida de pessoas que andam distantes de Deus. Distantes de Deus. Nossas famílias hoje precisam urgentemente de Jesus. Nossas casas precisam urgentemente de Jesus. Porque diante dos problemas que nós geramos, somente Jesus tem a solução imediata para acalmar nossa casa, para trazer alívio para os nossos lares, para fazer com que dentro da nossa casa a paz possa ser experimentada. Vejo que nem sempre é fácil esperarmos, confiarmos, crermos, mas o Senhor, ele nos ensina a ter fé. O Senhor, ele nos ensina a olhar não como aqueles religiosos que tentavam apedrejar aquela mulher, mas ele nos ensina a olhar com os seus próprios olhos. O texto bíblico nos apresenta que diante de ali uma assembleia que havia sido levantada, diante de críticas que estavam sendo colocadas a todo momento, e críticas, acusações que podiam de alguma forma tentar mudar o curso da história na vida daquela mulher, Jesus, ele não deu atenção àquelas críticas que estavam sendo pautadas pelos religiosos. Jesus, ele dá atenção justamente ao olhar daquilo que está acontecendo e ao coração daquela mulher, que mesmo diante dos seus erros, mesmo diante de suas falhas, mesmo diante da sua iminente morte, ela apresenta um coração
que certamente é um coração que Deus olha, que Jesus olhou e viu, que estava disposto a se arrepender e a fazer de uma forma diferente. Aqui, vemos um processo que é chamado um processo de conversão, um processo de mudanças. E Jesus, ele faz esse processo nas nossas vidas. Jesus, ele é o único que tem as ferramentas para promover mudanças na história das nossas vidas, das nossas famílias, nas nossas histórias. Diante daquele percurso que aquela mulher estava seguindo, que estava levando-a para a morte, Jesus, ele muda o percurso e dirige ela para um caminho de vida. Diante dos atos de acusação, diante dos atos que poderiam fazer com que aquela mulher, ela simplesmente se silenciasse e recebesse sobre ela o castigo imposto por aqueles que estavam à sua volta, Jesus observa naquele silêncio algo que falava no íntimo do seu coração acerca do seu arrependimento e do seu desejo de mudar e de viver. Jesus olha para aquela mulher como uma filha amada, criada à imagem e semelhança de Deus, que apesar dos seus erros, não era diferente dos outros que ali estavam, mas que apesar dos seus erros, também não era diferente para receber da graça e da misericórdia que sobre ela estava pronta a ser derramada. Veja que aqui, o alvo da graça, nós olhamos sempre para a vida da mulher, mas Jesus também olha com um olhar de graça para a vida daqueles que estavam à volta daquela mulher. Porque diante do arrependimento que aquele ato poderia ter gerado no coração daqueles homens, eles poderiam também ter experimentado um novo momento de vida. Eles poderiam também ter experimentado aquele ato aonde mãos que abririam mão das pedras que estavam sobre elas, prontas a atirar, e mãos que se colocassem sobre os seus corações e abrissem os seus corações para a palavra de Jesus e para a pessoa de Jesus que estava ali diante deles, pronto a amar e a perdoar. Jesus estava ali dizendo: eu amo essa mulher. Jesus estava ali dizendo: eu amo também os religiosos que estão prontos a atacar as pedras, e se eles se arrependerem, eles viverão a nova vida que essa mulher também poderá viver. Jesus está ali olhando para a multidão e falando: eu amo a vocês que estão aqui, e eu sou esse ponto de convergência. Esse ponto de convergência que não é um ponto de impedimento, mas é um ponto de recondução. É um ponto que reconduz o homem a Deus. É por meio de Jesus que nossas vidas são reconectadas ao propósito. Quando olhamos para famílias que se digladiam, para filhos que aborrecem seus pais, para pais que abandonam seus filhos, essa não é a história criada e escrita por Deus. Isso tudo é derivado de corações distantes de Deus, de atitudes, irmãos, marcadas pelo pecado. E Jesus, ele é esse que, ao olhar tudo aquilo, ele diz: eu sou aquele que pode mudar a história. Essa mulher que ali estava prestes a ser apedrejada, diante do não apedrejamento, Jesus faz uma pergunta para ela. E essa pergunta é: aonde estão todos aqueles que queriam lhe apedrejar? Todos, diante ali do questionamento feito por Jesus: ora, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos estavam na mesma condição. Todos estavam ali na mesma posição, aonde Jesus poderia julgar a todos, poderia condenar a todos. Mas não. Jesus olha para aquela situação e vê que diante daquela absolvição dada àquela mulher, por aqueles homens que entenderam que, naquele momento ali, estavam sendo confrontados e o pecado era o ponto também de convergência que levava eles para aquele momento de tentarem ser diferentes dela, mas eles eram iguais a ela. Eles também precisavam de Jesus. Talvez pela dureza do coração, aqueles homens foram embora. Talvez pelo não entendimento de quem era o que estava ali com eles, aqueles homens, eles simplesmente deram as costas para Jesus, mas no meio
da multidão aquela mulher ficou. E Jesus diz a ela uma palavra: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. A missão do Senhor Jesus não é condenar, mas é trazer vida. A missão do Senhor Jesus não é atirar a primeira pedra, mas é abrir os braços para o acolhimento. A missão do Senhor Jesus não é fazer com que corações duros se tornem mais duros. A missão do Senhor Jesus é quebrantar corações, para que esses possam ser reconstruídos à imagem do coração de Deus. Jesus dá a essa mulher uma nova oportunidade, a oportunidade de demonstrar aos que estavam próximos a ela que Jesus era o Salvador. Quando nós percebemos que Jesus diz a ela, vai e não peques mais, Jesus dá a ela uma fala de ação. Olha, não fique estática aqui, parada, ou até mesmo olhando para o alto e chorando, ou até mesmo num estado profundo de entrega. Ao contrário, sai daqui, vai e não peques mais. Quando Jesus diz isso, ele está falando, em outras palavras, volta para os seus, volta para a sua casa, volta para os seus filhos, volta para o lugar que lhe é de direito. E esse lugar que lhe é de direito, certamente, é o lugar aonde ali há o acolhimento, aonde há a possibilidade para que o amor seja exercido, aonde há a oportunidade para que o perdão, assim como você recebeu, possa ser dado também. E não tem um lugar mais próximo do que o lar. Essa mulher, ela é convidada a voltar ao seu lar, e não como ela havia saído, mas que ela voltasse agora experimentando do perdão, experimentando do amor, experimentando da graça que ela alcançou de Jesus, porque o mundo estava observando ela simplesmente como uma mulher que foi pega em adultério, mas Jesus a observava como alguém que carecia da graça, que carecia do amor. E como diz Romanos capítulo 3, todos nós pecamos, todos são pecadores, e todos nós carecemos da graça e da glória do Senhor Jesus. Nenhum sequer está num patamar melhor do que outro. Precisamos da graça, da misericórdia, da glória que vem por intermédio de Jesus Cristo. Essa mulher, ela tem certamente uma história reconduzida pelo encontro que ela teve com Jesus Cristo. A palavra não nos deixa claro como foi esse retorno, como foi essa recondução dela para o seu lugar de origem, mas eu creio que um primeiro lugar de acolhimento diante do estresse que ela havia passado, diante da tensão que ela havia passado, diante dos medos que haviam ali sido lançados contra ela. O lugar que ela volta é o lugar onde ela poderia sentir-se segura, e esse lugar seria o seu lar. Ao chegar certamente no seu lar, a história que ela contou é: eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, e Ele me perdoou, e Ele disse a mim que eu podia seguir a minha vida, e que a minha vida agora não seria mais a mesma, e o meu coração entendeu isso, a minha mente entendeu isso. Agora imaginem o impacto disso dentro de uma casa que olhava certamente para uma mulher que não tinha talvez muitas responsabilidades, ou até mesmo muita presença dentro de casa, ou até mesmo um temor e uma reverência diante de Deus, falando: eu me encontrei com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, eu me encontrei com Jesus Cristo de Nazaré, e Ele disse para mim: vai-te e não peques mais. Eu acredito que aquele encontro foi um encontro estrondoso dentro de casa. Porque aonde Jesus chega, mudanças acontecem. Jesus, Ele nos livra do apedrejamento daqueles que querem se colocar numa posição igual ou superior a Deus. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o ser humano, ele quer ser como Deus, ele quer estar na posição de Deus, ele quer julgar estando
e querendo estar no trono de Deus. Mas isso é impossível. As mãos humanas, as vozes humanas acusam e dizem para nós a todos os momentos: você é um péssimo profissional, você é um péssimo marido, você é uma péssima mãe, você é um péssimo filho. Muitos tentam, inclusive, diante das acusações, propor as soluções. E tudo isso são simbologias de pedras que estão sendo lançadas, de pedras que estão sendo lançadas por aqueles que não tiveram um encontro com Jesus, que não deram ouvidos à palavra do Senhor Jesus. E diante disso, nós temos a graça e a misericórdia de sermos protegidos pelo Senhor, e de termos a voz do Senhor falando a nós a todo momento e a toda hora, como foi dito àquela mulher: vai e não peques mais. Jesus sabia que em outros pecados, certamente aquela mulher iria cair, porque ela era um ser humano. Mas naquele que foi alvo da sua acusação, certamente uma mudança radical estava ali iniciando e acontecendo. É interessante esses ciclos, porque nós lidamos com momentos distintos da vida, e ora nós caímos em determinados pecados, mas Deus ele nos dá da graça e da oportunidade de mudar o rumo e não cair sempre naqueles mesmos pecados. Mas mais à frente, nós vamos cair em outros. Vamos fazer outras sessões, vamos ter outros problemas, mas o Senhor, Ele continuará dizendo: vá e não peques mais, vá e siga em frente, porque quando o Senhor diz isso, Ele não nos manda sozinho, Ele está conosco, meus amados irmãos, Ele está nos acompanhando, Ele está junto conosco, e às vezes nós queremos criar um ambiente que é um ambiente totalmente polido, onde nós falamos: nossos filhos eles não podem errar, nossos cônjuges eles não podem errar, mas a verdade é uma: talvez eles não vão errar naquele último erro que eles caíram, mas em novos erros eles vão cair. E Jesus sabe disso. E diante disso, o que acontece, meus amados irmãos? Jesus, Ele estende a sua mão em amor e graça para nos acompanhar e nos proteger, para que os acusadores e as pedras externas não sejam lançadas sobre nós, porque Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe aonde são os nossos pontos frágeis, e Ele justamente vem trazendo para nós o quê? Fortaleza. Ele vem trazendo para nós palavras que são palavras de afirmação, e são palavras que vêm do trono da graça, são palavras que vêm do próprio Senhor, dizendo: olha, ainda que você caia, ainda que você erre novos erros, eu estou com você, eu estou aqui, porque diante disso, certamente um coração marcado por Jesus vai se arrepender. Diante dos nossos arrependimentos, nós reconsideramos a situação, nós reavaliamos a situação e seguimos em frente, pedimos perdão, choramos diante do Senhor, clamamos a graça e a misericórdia do Senhor, e o Senhor, Ele diz o quê? Vá e não peques mais, siga em frente, continue seguindo, porque eu sou aquele que estou com você, não deixarei você, não abandonarei você, e estarei com você até os últimos dias. Isso nos dá a margem para que vivamos no erro de forma alguma. O Senhor, Ele sabe inclusive dos erros em que nós estamos sujeitos a cair e que cairemos, mas Ele deixa muito claro que diante daquilo que o nosso conhecimento, a nossa mente, o nosso coração e que o Santo Espírito de Deus acusa dentro de nós, nós temos que lutar com todas as nossas forças para não voltar a cair nesses mesmos erros e nesses mesmos problemas. Diante disso, qual a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que Jesus
diante da possibilidade de condenar, ele dá vida. Diante da possibilidade de jogar a pedra, ele abre os braços e ele acolhe com amor e com perdão. E Jesus faz isso com as nossas casas. Jesus faz isso com os nossos lares, meus irmãos. Diante dos muitos problemas que nós vivemos dentro de casa, nós tentamos prover soluções, geramos problemas, tentamos soluções, geramos problemas. Jesus, ele tem toda a condição de ser esse que tacaria a pedra, mas não. Ele estende os braços para nos acolher em amor e graça e misericórdia. Então, diante disso, nós vemos que nossas famílias, assim como essa mulher que estava no meio da multidão, pronta a ser apedrejada, nossa família, por vezes, é a representatividade dessa mulher. Por vezes, nós estamos ali com a nossa família no centro, prontos a receber as pedradas. E Jesus, ele vem, abraça a nossa família, derrama graça e misericórdia, nos dá uma nova chance, abre uma nova oportunidade, nos dá um novo entendimento e faz com que sigamos em frente. Ele é rico em perdoar. O nosso Senhor, ele é um Deus que é 100% justiça, mas nele está a plenitude do amor. Nele está a plenitude do conhecimento. E por conhecer quem somos e como somos, ele sabe como lidar e se relacionar conosco. Então, diante dos momentos em que talvez nós estamos ali como aqueles que vão ser apedrejados, mas às vezes também estamos como os religiosos, prontos a apedrejar nossa família, lembre-se que tem uma voz que diz: olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque diante de julgamentos que queremos fazer, nós precisamos entender que temos também situações na nossa vida que, por vezes, são passíveis de julgamento também, e nós não queremos estar no banco dos réus. Então, diante disso, nós precisamos recorrer àquele que é o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, que é rico em amar, rico em perdoar, e que é esse que acolhe e que faz com que as pedras nas mãos caiam no chão e os braços se abram para o acolhimento. E, em segundo lugar, a realidade de que, diante das mudanças, diante das transformações, diante das novas oportunidades que o Senhor nos dá, Ele nos coloca diante da primeira instituição na qual essas virtudes poderão ser exercidas e compartilhadas, que é o lar. Essa mulher, quando ela tem ali a sua absolvição e o perdão dado, Jesus diz a ela: olha, siga, vá, e certamente para o lugar de acolhimento, aonde é o lugar que ela ali se sentia que era a sua casa e a sua família. Diante de mudanças que Deus está fazendo no seu coração, entenda que o primeiro lugar aonde Ele quer que você reflita isso é na sua casa. Diante de situações nas quais o Senhor, Ele tem colocado diante de você oportunidades de mudança, entenda que o seu lar será o primeiro lugar a ser beneficiado com isso. Como também o pecado gerado pelo seu coração terá como ali o primeiro impacto a ser compreendido será no seu lar. Então, ao invés de observarmos para a família somente como um lugar onde a roupa suja é lavada, nós precisamos entender que família é um lugar onde a graça do Senhor se manifesta. É na família que a graça do Senhor se manifesta. Assim como foi na vida desta mulher, Deus, Ele continua fazendo com que nossas famílias, que por vezes podem estar no banco dos réus, seja absolvida e colocado diante dela uma nova oportunidade. Que você e eu possamos compreender isso e possamos não somente ter um impacto teórico daquilo que o Senhor faz, mas que possamos ter um impacto prático, aonde nós abrimos o nosso coração e permitirmos que o Senhor faça acontecer dentro da nossa casa, a começar em nós, a começar em mim, a começar em você.
Que isso seja real, verdadeiro, visível, porque aonde Jesus está, as coisas mudam. Esse ambiente poderia ser um ambiente de velório, mas Jesus transformou num ambiente de vida, aonde aquela mulher pôde compartilhar da graça que Jesus derramou sobre ela. E que assim seja no meu lar, no seu lar, que assim seja na minha vida, na sua vida, e que juntos, meus amados irmãos, jamais venhamos nos esquecer que Jesus, ele é o ponto de convergência. Quando Jesus entra na nossa vida jamais será a mesma. E assim é na nossa casa também. Ainda que seja somente você, eu quero dizer que Jesus estando ali, junto com você, a situação jamais será a mesma. Jamais será a mesma. Então vamos orar nesse momento, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor e vamos orar pela nossa família. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, ok? Nós vamos orar a Deus e pedir a direção do Senhor e diante disso pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda para que não sejamos como aqueles que querem apedrejar, mas que sejamos como aqueles que ouvem e recebem do amor e da graça e das palavras que são palavras de vida que vêm do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a viver a Tua palavra em meio à nossa família e que possamos, ó Deus, confiar, crer, acreditar no nome de Cristo Jesus. Pai de amor e bondade, que toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Abençoa os lares aqui presentes e que em meio às muitas lutas, o Senhor seja esse que dá a última palavra, dizendo: eu sou o Deus da salvação, eu sou a solução, eu sou aquele que vim para fazer com que as pedras nas mãos caiam e com que os braços se abram para o acolhimento e para a manifestação do meu poder e da minha graça. Ó Deus, nos ajuda a compreender e a viver tudo isso. E é no nome de Jesus que nós oramos, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia hoje e sempre. Amém.